Vamos falar de um tema sério, delicado e que exige atenção de toda a sociedade. Respeito é lei, diga não à violência contra a mulher. As convidadas são a Amanda Fátima Guidetti Catão, presidente do Conselho da Mulher de Jaguariúna, e Giulia Nóbrega da Luz Fávaro, também integrante do Conselho da Mulher de Jaguariúna. Neste mês de agosto, destacamos a importância da campanha Agosto Lilás, que reforça o compromisso de toda a sociedade com o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Com o tema Respeita a Lei, diga não à violência contra a mulher, a campanha marca os 19 anos da Lei Maria da Penha, um dos principais marcos legais no combate à violência de gênero no Brasil. A mobilização nacional visa conscientizar, prevenir e combater diferentes formas de agressão, sejam físicas, psicológicas, morais, sexuais ou patrimoniais. Em Jaguariúna, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho da Mulher, preparou uma programação especial durante todo o mês. Estão previstas palestras no Centro de Referência de Assistência Social CRAS, rodas de conversa, ações educativas e mobilizações nas redes sociais, sempre com o objetivo de ampliar o debate e incentivar a denúncia de todos os tipos de violência. Agora eu converso com as nossas convidadas. Amanda, muito bom dia, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo espaço dedicado para a gente falar sobre o Agosto Lilás. É com muito prazer que estou aqui, representando o Conselho, a Delegacia de Jaguariúna. Giulia, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada, muito bom dia. Sinto-me feliz por estar aqui, poder compartilhar aí de um tema tão importante aí para a nossa sociedade, né? Sim, para a gente começar a entender o conceito do Conselho Municipal da Mulher, né? Dentro dessa temática de acolhimento, escuta, proteção, inclusive também no auxílio à formação de políticas públicas. Conta para a gente como que funciona o Conselho, por favor. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna foi criado para desenvolver políticas públicas, fiscalizar também as políticas públicas para que as mulheres tenham mais segurança, mais igualdade, promovendo ações de conscientização, como estamos realizando hoje, e articulando todas as instituições que compõem o Conselho, a exemplo da Secretaria de Assistência, Segurança Pública, entidades da sociedade civil, OAB, Associação Comercial, Secretaria de Saúde, todos com representantes reunidos para que sejam desenvolvidas ações para que a gente melhore cada vez mais a qualidade de vida das mulheres do nosso município, para que tenham uma vida mais digna, mais segura, e assim a gente tem caminhado nesses anos promovendo essas ações. Correto. E, Giulia, explica pra gente como que na prática vocês vão participar das ações, como vocês vão atuar, que tipo de conversas vão ser trazidas à tona, que são importantes. Então, nós estamos entrando agora, né, no Agosto Lilás, que é um mês muito importante, um mês de resistência, né, e resiliência, não só para nós mulheres, como para toda a sociedade. Nós estamos com alguns eventos aí já programados, né, para acontecerem nesse mês. Um deles vai acontecer, o primeiro, né, está sendo hoje, a gente está aqui na rádio fazendo essa contribuição aí coletiva, mas próxima data seria 6/8, né, às 9 horas da manhã no CRAS Nassif. A gente vai ter um evento também, todos esses eventos que eu vou citar aí, eles são pertinentes aí, né, no contexto de políticas públicas voltadas para a mulher, principalmente ao enfrentamento da violência. No dia 7/8, às 9 também, teremos evento no CRAS Florianópolis, dia 8/8, às 9 também, dia 12/8, às 9h30, na Casa da Mulher. Então, a gente segue aí com uma programação extensa, onde o Conselho estará presente, né, em todas essas datas, para a gente poder debater esses assuntos tão importantes, e os maiores detalhes também estarão disponíveis aí no site da Prefeitura com toda a programação. Ok.
Amanda, por que ainda é necessário afirmar que o respeito à mulher deve ser uma lei e um direito garantido? O que existe é uma inversão de valores, uma falta de respeito sem precedentes, ou é um desconhecimento mesmo sobre os aspectos jurídicos e legais? Infelizmente, apesar de hoje em dia já se falar muito sobre a necessidade do tratamento em parâmetro de igualdade das mulheres, nós ainda enfrentamos diariamente situações em que a mulher é menosprezada, é tratada de uma forma diferente, e dessa forma a gente precisa de leis e de políticas públicas para que seja chamada a atenção e assim sejam feitas mudanças. A lei sozinha ela não tem capacidade de promover essa mudança, então a gente sempre tenta lembrar que isso tem que ser falado desde a infância, nas famílias, nas escolas, no trabalho, para que essa realidade mude, porque não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Certo. E, Júlia, como que a sociedade pode contribuir para romper, né, esse ciclo da violência doméstica e do silêncio? Eu costumo dizer que a sociedade contribui, né, de forma crucial ao reconhecer que a violência doméstica não é um problema privado, mas uma questão de saúde pública e de direitos humanos, né? Isso começa com escuta ativa e sem julgamento, passa pelo fortalecimento das redes de apoio, como serviços de saúde, assistência social, escola e organizações comunitárias, e se concretiza com a denúncia responsável e o acolhimento. É preciso criar uma cultura de proteção, onde o silêncio não seja cúmplice, mas rompido por solidariedade e ação. E, Amanda, de que forma que a violência contra a mulher se manifesta além da agressão física? Existem muitas outras formas de violência que eu gostaria que você, por gentileza, explicasse para a gente. Exatamente. Muitas vezes nós pensamos que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela só caracteriza o crime de ferir alguém, de desferir uma violência contra o corpo dessa pessoa. Mas são muitas as formas previstas, até pela Lei Maria da Penha, como formas de violência. E são menos visíveis, talvez chamem menos atenção, mas causam impactos muito profundos na vida dessa mulher que é vítima. Uma violência psicológica caracterizada por humilhações, ameaças, chantagens, perseguições. A violência moral, que caracteriza a calúnia, imputar um fato criminoso inverídico contra alguém, uma difamação, como espalhar fatos desonrosos sobre aquela pessoa. Temos também a violência sexual, em que se obriga uma parceira, uma companheira a ter relações que ela não deseja, ou mesmo uma outra pessoa desconhecida. Importunação sexual. A violência patrimonial, em que uma mulher é privada de escolher como utilizar o seu dinheiro, ou são tirados pertences dela. E também já temos a violência digital. Muitos crimes são cometidos em ambiente virtual. E isso tem aumentado muito, como casos de exposição de imagens e conteúdos íntimos, ameaças feitas pelo ambiente virtual, entre outras, né, em que também a vítima fica muito perturbada pelas ações. Todas essas são formas de violência que precisam ser denunciadas e precisam ser tomadas medidas para que não ocorram mais. Júlia, a educação na prevenção da violência de gênero desde a infância é algo importante de nós abordarmos, né? Essa mudança de cultura de pensamento, né? A educação, Bruno, é a principal ferramenta, né, de transformação social. Desde a infância, é por meio dela que podemos desconstruir estereótipos de gênero, ensinar respeito às diferenças, cultivar empatia e promover a equidade. Quando falamos em prevenção da violência de gênero, falamos em ensinar meninas que elas têm voz e meninos que sensibilidade não é fraqueza. Educação com perspectiva de gênero é um ato de cuidado com o nosso futuro. Sim.
Amanda, você já explicou, né, que existem várias formas pelas quais a violência contra a mulher se manifesta, além da agressão física, e até comentou sobre uma questão digital. Eu queria ampliar um pouco esse tema. Daí seria que tipo de ação? Stalking, difamação, o assédio mesmo pelas redes sociais, como que se dá na prática? Bom, como a nossa sociedade foi evoluindo e hoje em dia muitas relações são mantidas de forma virtual, amigos e até relacionamentos mantidos à distância de forma pela internet, pelo WhatsApp, entre outras plataformas que em algum momento eu gostaria de falar bastante dos perigos, né? Principalmente para meninas e adolescentes. Sim. Que hoje em dia têm sido acometidas. Mas geralmente essas ameaças ocorriam sempre de forma pessoal, né? Frente a frente, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Hoje em dia isso tem sido cometido de forma frequentemente virtual, através de mensagens, não só do WhatsApp, Instagram, Facebook. Na Deep Web, que é aquela camada mais profunda, que acontecem atrocidades também, né? Puxando esse gancho, né, hoje em dia tem sido muito perigoso o que tem acontecido em grupos, né? Às vezes as crianças e adolescentes entram em jogos online, como Roblox, Minecraft, e entram em salas, grupos de bate-papo com pessoas que elas não conhecem no mundo real, né? Sim. Não conhecem pessoalmente. E ali existem criminosos que vão coagindo essas meninas, às vezes meninos também, a cometerem crimes contra si, geralmente, se machucarem ou se exporem em cenas de sexo. E eles usam de diversas ameaças, dizendo que vão expô-las ou que vão vazar vídeos, fotos, né? Fotos, seus endereços, entrar em contato com seus pais. E isso para uma criança, um adolescente, é muito grave. E aí eles se mantêm presos nestes vínculos e continuam sendo submetidos. E é um crime muito silencioso. Se os pais não tiverem, né, se a família não tiver um bom contato, uma boa conversa com esses menores e familiares para que confiem neles, para que busquem ajuda também, permanecem muito tempo nesses núcleos e vão se submetendo a crimes cada vez mais graves. E as meninas, futuras mulheres, meninas biologicamente mais suscetíveis por conta da questão cultural, da biologia, da essência feminina, tudo isso também já é mais complicado, né? Sim, a maior parte das vítimas desses casos cometidos nesses grupos e Discord, Deep Web, são as meninas e adolescentes. Até pegando como gancho, Júlia, muitas ações, digamos assim, negativas, reprováveis, odiosas de violência contra a mulher são cometidas. Por que que as mulheres, em geral, têm medo ou mesmo dificuldade em denunciar seus agressores? Porque a denúncia, ela não acontece num vácuo, né? Ela acontece num contexto de medo real. Medo de retaliação, medo de perda de guarda dos filhos, da dependência financeira, da revitimização institucional e até da morte. Então, além disso, muitas vezes falta acolhimento e o sistema ainda falha em proteger com eficiência essas mulheres. Por isso, é urgente fortalecer políticas públicas, né, ampliar serviços de especialização e treinar profissionais para acolher com sensibilidade e segurança. Tem também a própria questão da dependência emocional, que faz com que a mulher, mesmo que sofra todo tipo de violência, não consiga se dissociar do seu algoz, né? Seja por questões psicológicas, financeiras e uma gama de outros sentimentos aí, se a gente for falar, é bem extenso, né? Existe isso também. Por isso é muito importante o acolhimento pela família, pelos amigos, o incentivo para que ela procure ajuda, se não de imediato a fazer uma denúncia, então que ela se fortaleça psicologicamente, emocionalmente, para conseguir se ver fora daquele relacionamento tóxico e assim
posteriormente, se enxergando fora daquilo, tomar as medidas necessárias para que seja feita a denúncia e que aquele agressor seja punido. Inclusive, só repercutindo uma cena horripilante que aconteceu esses dias, que viralizou, aquele ser humano, se é que a gente pode chamar assim, que deu mais de 60 socos na moça. Obviamente, vocês ficaram sabendo. É algo assim que a gente se sente mal de ver, né? E algo assim que a gente não consegue imaginar que seja possível, que seja tangível isso, né? E, infelizmente, esse tipo de coisa ainda acomete a sociedade. Infelizmente, ainda existe na mentalidade de muitos homens, em muitas culturas, de que se a mulher não for mais dele, né, aquela objetificação, que então ela não tem valor mais. Então ela pode ser destruída e muitas vezes a violência ela é desferida de forma a descaracterizar tudo que é bonito nela, para que nenhum homem depois queira, né? A maior parte daqueles socos foram todos desferidos no rosto daquela moça, que ficou irreconhecível. Não sei Sim. se alguém conseguiu ver a foto dela de antes. É difícil de acreditar que é a mesma pessoa. E por mais que ela faça procedimentos estéticos, cirurgia plástica, a mancha, a mácula emocional, obviamente, jamais será superada, né? Exatamente. É bem triste e só ilustra, né? Esse exemplo se tornou público, veio à tona por conta da intensidade, da arbitrariedade, mas existem inúmeros casos semelhantes pelo Brasil que a mídia não mostra, ou porque desconhece, ou porque causa mesmo esse sentimento assim indigesto nas pessoas, né? Agora, que atitudes, Júlia, perguntando ainda para você, a gente está conversando sobre isso, que atitudes do cotidiano podem parecer inofensivas, mas que reforçam a cultura do machismo e da violência. Eu acho também importante pontuar, que me ocorreu agora, a mulher, ao primeiro indício de violência, seja física ou moral, ela já, falando no popular, sai fora já desse relacionamento, né? Exatamente. Esse contexto de violência, ele tende a crescer, né? Comentários aí como isso não é coisa de menina, piadas que sexualizam mulheres, julgamentos sobre roupas ou culpar a vítima por uma agressão, são exemplos sutis, mas potentes de como o machismo se expressa no nosso cotidiano. Essas microviolências criam aí um terreno fértil onde a violência mais grave germina. Quando naturalizamos essas atitudes, estamos, sem perceber, sustentando uma cultura que silencia, inferioriza e ainda hoje violenta mulheres. Uhum. E Amanda, fazendo um contraponto, nem todos os homens são assim, felizmente, e também podemos dizer que os homens podem ser aliados potentes no enfrentamento à violência contra a mulher. Como que na prática isso pode ocorrer? Os homens têm um papel fundamental. A aliança começa com a escuta e o reconhecimento dos seus próprios privilégios. Passa por desconstruir padrões tóxicos de masculinidade, combater atitudes machistas em rodas de conversa e apoiar mulheres de forma ativa, sem protagonismo. Ser aliado é também estar disposto a aprender, a corrigir e a usar a sua voz, onde muitas vezes a nossa mesmo é ignorada. A luta é das mulheres, mas os homens precisam caminhar ao lado. Eu falo que não é nem atrás e nem contra, né? Lado a lado. Eu acho importante nós pontuarmos que hoje em dia, infelizmente, tudo está polarizado e perpassando pela ideologia política, que isso não é questão de feminismo, é questão de empatia, sentimento de humanidade, caráter, não é isso? Perfeito, Bruno. É exatamente isso, né? Gostaria de saber seu posicionamento sobre isso também. Dos homens abrirem a mente e tentar entender que a mulher ela precisa ser protegida, ouvida, acolhida, e eles desconstruírem muitos dos modelos que já naquela mais tenra infância foram passados a ele de como deve ser um homem, entre aspas, né? Com certeza. A gente sempre desenvolve muitas campanhas e muitas conscientizações voltadas para as mulheres, como denunciar, como procurar ajuda. E precisamos trazer mais os homens para as conversas, trazer mais conscientização para eles também, para que
quando ocorrer algum comentário que diminua uma mulher, um homem que já tenha uma consciência mais apurada, fala, cara, isso não tá certo, isso não é legal, isso é crime, em muitas vezes, né, quando acontecer, e assim ir mudando essa consciência. Os pais também irem ensinando seus filhos de que não pode se tratar de diversas formas, e o exemplo familiar também, né? Quando o menino já cresce vendo o pai tratando a mãe de uma forma, ele acredita que aquilo é natural e vai replicar isso desde a escola até os seus relacionamentos na vida adulta. Eu vi esses dias de uma amiga minha algo bem interessante que ilustra isso. Ela conheceu um rapaz pela internet, depois, enfim, durante um tempo, daí virou para um relacionamento. Só que ela foi visitar a casa dos familiares desse rapaz e ele viu que ele era extremamente rude com a própria mãe e com uma das irmãs. Isso virou a chave para ela entender que se ele trata a própria mãe, a figura feminina, acho que mais importante, né, das nossas vidas, não é, né? Ela nos dá a vida, nos coloca no mundo. Ela achou que aquilo não ia dar para ela, não. Eu acho que é um bom indício, né? Homens também que tratam pessoas que estão prestando serviços, garçom, a secretária doméstica. Você já vê o caráter da pessoa, já vê que a pessoa ela já é assim rude, já dá para fazer uma leitura bem assim evidente da personalidade dela, né? Isso muitas vezes já vem de um contexto aí cultural e familiar totalmente disfuncional, né? E as pessoas, a sociedade no geral tem o hábito de exteriorizar, né, as questões e não se responsabilizar pelos seus atos e não reconhecer suas fragilidades aí e potenciais, tanto positivos quanto negativos, né? Então, é uma série de questões aí que permeiam todo esse contexto aí de violência. É muito amplo. É bem amplo, tem muita coisa que ainda tem que ser mudada. E, Amanda, em relação a mudanças, ao que já foi conquistado, ao que precisa ainda ser reforçado, mudado, qual é a análise que você faz sobre a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres? Quais ainda seriam, talvez, os desafios para a efetiva aplicação da Lei Maria da Penha, Amanda? Bom, a nossa Lei 11.340 de 2006, né, Lei Maria da Penha, é uma das mais avançadas no mundo no enfrentamento da violência doméstica. Ela vai garantir as medidas protetivas de urgência, atendimento especializado e uma maior punição dos agressores. O nosso maior desafio é realmente quebrar o silêncio da vítima, encorajá-las a fazer as denúncias, porque isso é muito importante. E que ela se sinta segura através não só do respaldo da justiça criminal, mas muitas vezes de ter um acompanhamento psicológico, jurídico, porque muitas vezes elas deixam de romper esse ciclo ou fazer as denúncias por, como já comentamos, né, dependência financeira, questão de filhos, tudo isso é tratado na justiça civil, né? Regulamentação de guarda, visitas, alimentos, o divórcio. E por desconhecimento de tudo que as mulheres têm ao seu alcance, e muitas vezes de forma gratuita, através do sistema público, elas deixam de fazer as denúncias e de romper esses vínculos. E como é importante que seja feita a denúncia, o boletim de ocorrência e muitas vezes a medida protetiva. Eu queria mencionar um estudo que foi feito pelo Ministério Público de São Paulo, que é o raio-x do feminicídio. E esse estudo, ele esmiuçou realmente onde ocorrem os crimes mais graves de violência contra a mulher, né, que seria o feminicídio. Quem é o agressor, quais são os dias que isso ocorre mais, em que situações. Tem muito explicadinho isso nesse estudo, mas o que eu tenho de mais importante para falar e que me move, assim, porque, sim, a gente escuta muito. Não adianta nada fazer o BO, não adianta nada a medida protetiva. Isso
machuca a gente que trabalha diariamente com isso. E esse estudo veio para mostrar que de todas as análises de casos que chegaram ao feminicídio, né, em que o agressor realmente cometeu o mais grave de todos os crimes, que foi tirar a vida daquela mulher, 97% dessas vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva de urgência. E 96% das vítimas de feminicídio não tinham um boletim de ocorrência registrado anteriormente. Então, pode... Tudo bem, às vezes ocorre de ser reincidente, de cometer o crime outras vezes. Mas repele o agressor, sim. Então, ao meu ver, a lei protege, sim. E devemos estimular que as pessoas façam suas denúncias e que busquem essa ajuda, porque isso previne bastante. Eu acho que eu acho que é importante pontuarmos também que a mulher que não tem condições financeiras para pagar um advogado, a OAB aciona o Ministério Público, não é assim que funciona? Eu não sei exatamente o termo, mas tem essa questão de o advogado gratuito que a pessoa tem direito. Isso, se a pessoa não tem condições de arcar com as custas do processo e de um advogado, existe a Defensoria Pública e a assistência da OAB, né? Então, aqui na OAB até nós temos um dia, que é a segunda-feira, que é um atendimento voltado para as mulheres. Foi instituído já há alguns anos, mas todos os dias também, se for necessário, pode procurar a OAB, e desde que sejam preenchidos esses critérios, né, da pessoa não ter capacidade de arcar com os custos de um advogado, ela terá assistência gratuita para que sejam providenciados todos os trâmites da justiça civil, por exemplo. E em relação às questões psíquicas, acho que é importante também nós colocarmos que o CAPES, toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, realiza sempre das 14 às 16 horas uma roda de conversa sobre essas questões de violência de gênero, onde dá todo o acolhimento e suporte psíquico às pessoas. Num outro momento, caso lá a equipe médica, os psicólogos entendam que a pessoa precisa, a mulher em questão precisa de atendimento, esse atendimento é oferecido. Então, o sistema público dá esse suporte, né? Para que as pessoas, as mulheres, especificamente falando, não fiquem desprotegidas nem do ponto de vista jurídico, muito menos médico, psíquico, enfim. Exatamente. Esse grupo aí que a gente realiza todas as últimas quintas-feiras do mês, ele é um grupo de espaço aí potente de escuta, né, troca e fortalecimento, onde cada uma dessas mulheres, elas podem se reconhecer, se cuidar e também construir novas possibilidades de vida. Certo. Em relação a essas ações que vão ser feitas para dar visibilidade ao Agosto Lilás, como que vocês vão participar? Tem aí as datas, tudo certinho? De qualquer maneira, as pessoas, o ouvinte pode acessar o site da Prefeitura, mas pode falar, por favor. Sim. Nós teremos vários eventos realizados nos CRAS, né? Então, nós vamos levar para os bairros a discussão de temas relacionados à violência doméstica, né? Sobre o tema do Agosto Lilás. Inclusive, no dia 12 de agosto, às 9h30, lá na Casa da Mulher, nós teremos a nossa reunião mensal do Conselho. Lembrando que as reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher são abertas ao público. Então, sempre que tiver alguém que tem interesse de participar, tirar alguma dúvida, as reuniões são abertas e nós colocamos sempre onde elas serão realizadas. Geralmente são realizadas no prédio da assistência social, na sala dos conselhos. Sim. Às segundas, terças-feiras de cada mês, às 9h30 da manhã. Neste mês, vai ser na Casa da Mulher, às 9h30, e estaremos por ali, abertos para quem quiser participar, estaremos por lá. E os eventos realizados nos CRAS de cada bairro serão nos dias 6 às 9 da manhã no Nacife, 7 às 9 no CRAS Florianópolis, 8 às 9 também no CRAS Florianópolis, dia 12, como eu disse, na Casa da Mulher. À tarde do dia 12, 2 horas, no CRAS Cruzeiro do Sul. No dia seguinte, dia 13, às 9 horas, no CRAS Cruzeiro do Sul.
E no dia 14, 2 horas da tarde, no CRAS Centro. Serão rodas de conversa e palestras sobre temas relacionados à violência doméstica. Sim. Amanda, suas considerações finais, algo que você queira falar de especial às mulheres que estão nos ouvindo nesse momento. Depois eu passo para a Júlia também, para que ela possa fazer aí as considerações finais. Bom, eu me sinto feliz de estar atuando aqui na cidade de Jaguariúna, ao lado de mulheres e de outras instituições que estão trabalhando para levar uma qualidade de vida melhor. E vou citar também a Procuradoria da Mulher, que tem representação das vereadoras do município, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, que é algo muito importante que nós temos aqui. Um projeto muito bacana da Associação Comercial, voltado a estabelecimentos comerciais, para que seja implementada a Lei Não Se Cale, em que são colocadas formas de pedir ajuda de maneira discreta. O setor de proteção à mulher, onde eu trabalho, que oferece esse atendimento especializado, individualizado e realizado por mulheres. Então, de segunda a sexta-feira, das 9 às 6, nós estamos ali com esse espaço para atendimento das mulheres, e ali também a gente acaba realizando orientações, se não for o caso de crime, que a gente então encaminha para outra entidade para que seja acompanhado e tratado da forma adequada cada caso. E assim, mulheres, vamos nos apoiar, vamos ouvir quando uma amiga, uma familiar tiver um relato, acender esse alerta de que às vezes está no estágio inicial de um relacionamento que vai causar violências sucessivas. Lembrar que a violência e o ciclo de violência, ele sempre se agrava. Ele começa de uma forma sutil, com uma ridicularização, com um excesso de ciúmes, depois vai para um xingamento, uma ameaça, e depois que ele vai explodir numa violência física. Então, tenhamos cuidado, estejamos atentas para prevenir que esses crimes não se agravem e que as nossas mulheres e colegas não permaneçam nesses ciclos, porque isso impacta tanto a vida delas quanto de seus familiares. As mulheres sustentam, né, nossas famílias. Sim. E, de certa forma, a nossa sociedade. Então, vamos ter esse cuidado, esse carinho com cada uma de nós. E o conselho, a delegacia, todas essas entidades que compõem esses órgãos estão abertas para recebê-las e poder fornecer o melhor tratamento adequado. Amanda Fátima Guidetti Catão, presidente do Conselho da Mulher de Jaguariúna, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Júlia, suas considerações finais. A minha mensagem final para todas as mulheres que nos ouvem é que vocês não estão sozinhas. Existe uma rede de apoio enorme, né? Uma força silenciosa e poderosa aí que pulsa em cada mulher que vive, que escolhe viver com dignidade, com coragem, com liberdade. Se em algum momento você se sentiu pequena, sozinha, invisível, calada, saiba que sua voz importa, sua dor é legítima e seu recomeço é sim possível. Seguimos juntas com coragem, com amor e com consciência de que merecemos viver seguras, respeitadas e livres. Porque quando uma mulher rompe o silêncio, todas nós avançamos. Que nenhuma de nós solte a mão uma da outra. Certo, Júlia, parabéns também pelo seu trabalho. A Júlia Nóbrega da Luz Fávaro, que pertence ao Conselho da Mulher de Jaguariúna. Muito obrigado, estamos sempre à disposição, tá? Gratidão.